Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer mais um vídeo para falar sobre Security Hash Algorithm 256, mais conhecido como SHA-256. Esse vídeo é uma introdução ao SHA-256. Eu pretendo fazer mais um ou dois vídeos ainda para dar mais detalhe sobre como que funciona esse algoritmo SHA-256. Bom, essa aqui é a estratégia que eu vou seguir, né? Antes de falar sobre SHA-256, é importante entender o que é uma hash. E para entender o que é uma hash, é importante falar um pouco sobre estrutura de dados. Então, essa é a ordem que eu defini aqui. Eu vou falar um pouco sobre array, depois hash table e, finalmente, o que é o SHA-256. Para quem ainda não viu o meu vídeo anterior, eu fiz uma playlist com a máquina Enigma de criptografia. Aqui eu trouxe esse slide aqui para dizer que tem uma ligeira diferença entre a criptografia e o SHA-256. A criptografia é algo que tem duas vias. Você tem um texto que você deseja cifrar com uma determinada chave e você quer que o receptor desse texto decifra essa informação para que ele consiga ver a mensagem original. Então, você tem um texto que você deseja cifrar, esse texto passa por um algoritmo de criptografia e você passa a ter um texto cifrado. A ideia aqui é que o receptor, de alguma forma, consiga transformar esse texto cifrado num texto legível novamente. E qual é a diferença para o SHA-256? O SHA-256, diferente da criptografia, ele é de via única. Então, você tem um exemplo de texto qualquer e esse texto qualquer vai se passar por um algoritmo de hash e vai ser transformado em algo parecido com essa informação aqui. Você tem 256 bits, ou seja, você transforma uma mensagem qualquer numa hash. A diferença aqui é que a partir da hash você não consegue voltar ao texto original. Então, essa é a grande diferença entre criptografia e o SHA-256. Mas então, para que serve isso? Vou dar algum exemplo. Suponha que o seu banco, quando você digita a sua senha no banco, o banco não guarda a sua senha. O banco pega a sua senha, passa por um processo de hash, o banco transforma a sua senha nesse conjunto de caracteres e quando você digitar a sua senha novamente, ele vai fazer uma nova transformação e vai verificar se aquilo que você digitou, se a hash daquilo que você digitou bate com a hash que está salva no banco de dados do banco. Por outro exemplo, que é bastante comum, imagina que você vai registrar uma propriedade intelectual. Aí você tem um documento. Ao invés de você mandar o documento diretamente para o órgão que vai registrar a sua patente, você manda o hash relacionado àquele texto. Então, você transforma todo o seu texto em uma hash bem parecida com essa. Você envia a hash para a instituição que vai gerar a sua patente e quando a instituição gerar a sua patente, ela vai te retornar dizendo a sua hash foi registrada. Aí o que você faz? Aí você manda realmente o seu trabalho real. Se no meio do caminho alguém interceptar o seu trabalho ou pegar esse trabalho, você consegue garantir que você já havia registrado a hash daquele trabalho. Essa hash é única. Ela não tem como outro conteúdo gerar uma hash igual. Então, a hash é única. Somente aquele texto do seu trabalho irá bater com essa hash. Então, no fundo, é uma espécie de autenticação. Vai ficar um pouco mais claro nos próximos slides. Antes de falar sobre hash e antes de falar sobre SHA-256, é importante entender o primeiro conceito básico aqui, que é a estrutura array, uma estrutura de dados. Como que você salva uma informação num determinado array de dados? Você guarda a primeira posição
que não tem nenhum elemento guardado, nenhum elemento salvo, e você recebe um elemento externo. Eu quero guardar o número 5. Então, como que eu faço para guardar o número 5? Eu pego o 5 e coloco na primeira posição vazia do meu array. Dessa forma. Aí você passa a guardar o próximo slot vazio, que é a posição número 1. Então, você vai receber o número 8, você coloca o 8 na posição vazia e passa para o próximo elemento vazio do seu array. E assim por diante. Você guarda o 7, você guarda o 4, você guarda o 3 e você guarda o 6. Já vamos dizer qual é a relação disso com um hash e depois o SHA-256. Perceba que a inserção desses elementos é feita de forma rápida. Normalmente a gente diz que isso aí é O de 1, ou seja, é tempo constante. O de 1 é uma notação que tem na computação, Big O Notation. Se pesquisar na internet vocês vão achar esse tipo de notação. Mas basicamente significa que é uma forma rápida de inserir, ou seja, é O de 1, é tempo constante. Eu tenho um determinado elemento que eu quero inserir e eu sei exatamente aonde inserir. Agora, a busca, tudo que você guarda em um determinado estrutura de dados, você guarda com o intuito de poder buscar aquela informação. No array, quando você guarda essa informação num array, a busca pode levar muito tempo. O que é muito tempo? Ela cresce em ordem de n, ou seja, O de n. No pior caso, para eu buscar o elemento 6, eu tenho que pegar, primeiro eu tenho que saber qual é o elemento que eu quero buscar, eu quero saber aonde está o 6, ou se eu tenho 6 no meu array. Então eu faço uma comparação, 5 é igual a 6? Não. 8 é igual a 6? Não. 7 é igual a 6? Não. 4 é igual a 6? Não. 3 é igual a 6? Não. 6 é igual a 6? Sim, 6 é igual a 6. Ou seja, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 comparações para eu achar a informação 6 no meu array. Então isso faz essa busca ser um pouco mais demorada do que a inserção. E é o que normalmente a gente diz que isso aí está em função de n, ordem de n, ela cresce em função de n. Beleza? Se o índice é conhecido para busca, aí esse tempo é O de 1. Normalmente, por exemplo, se você tem uma matrícula de um aluno, se você tem um número da matrícula e a matrícula bate com o número do seu array, ou seja, a matrícula número 1 milhão, você vai na posição 1 milhão do array e você busca. Mas isso não é viável, porque aí você teria que ter uma estrutura muito grande e muito provavelmente ia ficar vários espaços vazios, ou seja, ia gastar memória desnecessariamente. Agora vamos diretamente para uma hash. Como que você resolveria esse primeiro problema? O problema que nós acabamos de ver no array, como que seria resolvido numa hash? Uma hash nada mais é do que uma estrutura de array, só que ela passa por uma função hash antes de eu alocar o elemento no meu array. Essa função hash é a mesma função que a gente vai ver no SHA-256, porém no SHA-256 é uma função mais elaborada. Como que a gente faz para inserir o elemento 5 no meu array, ou seja, na minha tabela hash? Diferentemente do array, eu guardava a posição que estava vazia e ia andando à medida que eu fosse adicionando os elementos. Na função hash, eu não preciso de guardar as posições, basta eu passar pela função hash, que ela vai me retornar a posição que eu tenho que guardar aquele elemento. Por exemplo, o elemento 5, eu quero guardar o elemento 5, então eu criei uma função, essa função bem simples, ela poderia ser qualquer função, eu chamei de h de x. H de x é o próprio x, então h de 5 é o próprio 5. Então, onde eu vou guardar o 5 é na posição 5. Então, eu guardaria o 5 aqui. Agora, eu quero guardar o 8. Passo pela função. Qual é a função? h de 8. h de 8 retorna o quê? O próprio 8. Então, aonde eu guardo o 8? Na minha posição 8 do array. O mesmo vale para o 7. O mesmo vale por 4. Eu vou colocar o 3. E, finalmente, eu vou colocar o 6. Perceba que aqui também, da mesma forma que é no array, aqui eu também tenho uma inserção rápida, ou seja, é O de 1, o tempo constante. Eu consigo facilmente pegar o elemento e colocar diretamente numa posição desejada. E a busca? Perceba que aqui a busca, na média, é também rápida a busca. Eu coloquei na média porque eu vou dizer mais para frente por que é na média. Porque não é exatamente O de 1, ela cresce um pouquinho,
mas no fundo, na média, vai ser O de 1. Por que eu estou dizendo isso? Como que eu faço para fazer a busca de um elemento? Para eu buscar o elemento 5, é simples, da mesma forma. Pego o elemento que eu quero buscar na minha estrutura de dados de hash table e passo pela função. 5 vai me retornar 5. Eu vou na posição 5 e vou achar o 5. O 5 está na posição 5. O 8 é a mesma coisa, jogo na função, ele me retorna 8, vou e busco o 8, beleza? Simples assim. Esse aqui não é um problema de colisão ainda, mas esse problema é importante. Perceba que se eu tivesse que inserir o elemento 11 na minha hash table, esse problema eu teria também no meu array. Então, se eu quero pegar um elemento 11, 11 vai me retornar 11, só que eu não tenho uma posição 11. Aqui eu teria um estouro de estrutura de dados. Isso também aconteceria na estrutura de dados array e na hash table também. Mas como que eu resolvo isso na hash table? Eu posso resolver mudando a minha função. Eu vou mudar a minha função. Ao invés de a minha h de x retornar o próprio x, agora o meu h de x vai retornar x mod de size. Qual que é o size? O size é 10. Eu tenho 10 elementos na minha estrutura de dados. Então, o meu h de x vai ser x mod size. Para quem não conhece esse operador mod, esse operador mod retorna o resto de uma divisão. Para quem quer se aprofundar nisso, veja o vídeo anterior, onde eu falo da criptografia, que eu também uso esse mesmo operador. Mas, para simplificar aqui a forma de como apresentar para vocês esse operador, eu fiz um exemplo aqui. Por exemplo, 11. Agora, com essa função hash, eu resolvo o meu problema de estouro da minha hash table. Como? Dessa forma. Essa minha função hash, 11 dividido por 10, dá quantos? 11 dividido por 10 dá 1 e sobra 1. Esse 1 é o resto da minha divisão. E esse é exatamente onde que eu vou colocar o meu elemento 11. Perceba que aqui eu resolvi, eu já não tenho mais estouro de hash table. O 5 dá no mesmo 5 dividido por 10, vai dar 0 e sobra 5. 8 dividido por 10 vai dar 0 e sobra 8. Então, eu colocaria o 8 na posição 8. 7 dividido por 10 dá 0 e sobra 7. Então, eu colocaria o 7 na posição 7. O 11 dividido por 10 dá 1 e sobra 1. Então, eu coloco o 11 na posição 1. Então, é assim que funciona basicamente uma hash table. E eu continuo dizendo para vocês que a busca do elemento, na média, é O de 1. Nesse caso aqui, a busca seria direta. Então, seria exatamente O de 1, neste caso específico. Mas vamos incrementando esse conceito, vocês vão perceber que a busca vai levar algum tempo a mais. Então, eu tenho um problema aqui agora. E se agora eu quero inserir um elemento 1? Eu já acabei de inserir o elemento 11 e agora eu vou inserir o elemento 1. O que vai me retornar aqui? Quando eu pegar 1 dividido por 10, vai me dar 1 dividido por 10 dá 0 e sobra 1. Ou seja, o resto dessa operação vai ser 1. Então, aonde eu devo colocar um 1? Nessa posição. Mas o 11 já está lá. Então, o que acontece? Eu vou ter uma coisa chamada colisão. É aqui que a busca começa a perder um pouco da eficiência. A busca começa a perder eficiência por conta dessas colisões. Eu não tenho como colocar um 1 porque a posição 1 já está ocupada. Existem algumas técnicas de quebra de colisão. Um ponto importante para falar sobre colisão, lembra no início da apresentação, ficou um pouco confuso, mas agora vai ficar um pouco mais claro. Quando eu disse para vocês que um determinado texto sempre vai ter um determinado texto que passou por um processo do algoritmo SHA-256, ele sempre vai ter uma chave, isso significa que aquela chave nunca terá uma colisão. Ou seja, nunca vai ter uma informação que vai ter a mesmo hash. Por exemplo, o 11 e o 1, estou passando por um processo de hash e eles estão me retornando a mesma chave. Isso não acontece com SHA-256. Mas como o meu algoritmo de hash aqui, a minha função hash é uma função muito simples, isso está acontecendo comigo. Mas na função SHA-256 não aconteceria. E é esse conceito que eu quero que vocês peguem para entender o que é o SHA-256 futuramente, quando eu disponibilizar o meu próximo vídeo. Mas aqui o importante é dizer que temos colisão na minha função. E como que eu resolvo essa colisão? Existem algumas técnicas para resolver colisão.
Uma das 3 técnicas mais famosas é o Chaining, Linear Probing e o Quadratic Probing. O que significa isso? Vamos dar um exemplo aqui de como que funciona a técnica de Chaining para resolver essa colisão. Então, de novo, eu vou manter aqui a minha função hash e vou tentar colocar o elemento número 1. Eu vou pegar o elemento número 1, passando pela minha função hash, 1 dividido por 10, eu vou ter 0 e sobra 1. Então, eu colocaria a posição 11. Então, aqui eu tenho uma ligeira mudança na minha estrutura de dados. Eu vou ter que colocar o elemento 1 encadeado nessa mesma posição do 11. O que acontece com 18? A mesma coisa. E o que vai acontecer com 21? A mesma coisa. 21 dividido por 10 dá 2 e sobra 1. Então, eu teria que colocar o 21 nessa posição. E aí que a busca perde eficiência, porque quando eu tiver que buscar agora o elemento 21, eu vou ter que verificar a mesma comparação que eu fazia no array. A minha função hash vai me retornar posição 1, eu vou comparar 21 é igual a 11? Não, então não está aqui. 21 é igual a 1? Não, então 21 está aqui. 21 é igual a 21? É. Sim, então o meu elemento 21 está na minha lista encadeada. Eu particularmente não gosto muito dessa técnica de chaining porque muda muito o dinamismo da estrutura de dados. Eu prefiro as outras que eu vou apresentar a seguir. Por exemplo, a Linear Probing. Como que funciona a Linear Probing? A Linear Probing, ela funciona da seguinte maneira. Vamos supor que aqui que a gente vai inserir o elemento número 5. Perceba que agora eu mudei ligeiramente a função hash. Eu tenho a minha função f de x, que é a mesma coisa, x mod size, x dividido por 10. E aqui perceba que eu incrementei uma outra função que eu chamei de k de i. Esse i vai incrementar a cada colisão que ocorrer. Então, como é que funcionaria a minha função hash final? A minha função hash final seria f de x mais k de i mod size. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que a gente queira inserir o elemento número 5. 5 mod 10, 5 dividido por 10, dá 0 e sobra 5. Então, a minha função f de 5 é igual a 5. Ainda não é minha função hash, beleza? A minha função k é 0. Por que k é 0? Porque eu não tive nenhuma colisão. Então, meu k não incrementou. Meu k é 0. Então, finalmente, eu tenho a minha função hash. Como que eu faço a minha função hash? É a função f de x, que é 5, mais a minha função k, que é 0. 5 mais 5 é igual a 5. 5 mod 10 vai dar 5. 5 dividido por 10 dá 0 e sobra 5. Então, o que vai acontecer? A posição 5 está livre. Então, eu pego o elemento 5 e coloco na minha hash table. Beleza? Vamos inserir agora o elemento número 10. A mesma coisa. F de 10, 10 dividido por 10 dá 1 e sobra 0. Então, o meu 10, a minha primeira função está dando igual a 0. O k de 0 não tive colisão, então k permanece valendo 0. Então, a minha função de hash x vai ser 0 mais 0. 0 mod 10 é igual a 0. A posição está livre, então eu coloco o elemento 10 na posição 0. Agora, vamos tentar inserir o elemento número 20. Na técnica anterior, que era a lista encadeada, é fácil de perceber que o 20 ficaria encadeado ao 10. Como que ficaria aqui na função, na técnica de linear probing? Vamos inserir o elemento número 20. Então, o elemento número 20, 20 mod 10 é igual a 0. O meu k ainda não teve colisão, ele vai permanecer valendo 0. E a minha função hash, então, finalmente vai ser 0 mais 0 mod 10, que vai dar igual a 0. Quando eu for tentar inserir esse elemento aqui, eu vou perceber que já está ocupada a posição 0. Então, o que a Linear Probe diz? A Linear Probe diz o seguinte: faça novamente o seu algoritmo incrementando o k. Então, o F20 continua a mesma coisa, o k foi incrementado. Qual que é a minha função k de i? K de i é o próprio i, então k de 1 é o próprio 1. E agora, finalmente, a minha hash. Então, eu tenho 0 mais 1, 1. 1 dividido por 10 dá 0 e sobra 1. Perfeito? O 1 está livre? Sim. Então, eu pego o meu 20 e coloco o meu 20 aqui. Beleza? Essa é a forma, essa é uma das técnicas de linear probe para você quebrar a colisão. Ou seja, nesse momento,
Eu tive a colisão, mas eu consegui tratar a colisão. Então, vamos fazer um exemplo de como que funciona a busca dos elementos aqui nessa hash. Como seria a busca do elemento número 6 na hash table? Como que eu buscaria? A mesma coisa, eu pego 6, jogaria na minha função, ele me retornaria aqui 6, não tive colisão, me retornaria 6, 6 mais 0 mod 10, ele me retornaria 6, então eu iria buscar o 6 na posição 6. 6 está na posição 6? Não, a posição 6 está vazia, então significa que eu não tenho 6 na minha estrutura de dados, simples assim. Esse 6, se ele existisse, ele só poderia estar aqui. Se não tem ninguém aqui, significa que o 6 não foi inserido em momento algum do nosso ciclo do nosso software. E agora, como é que seria a posição 5? A 5 seria a mesma coisa, eu jogaria na minha função hash, pegaria 5 mod 10 é igual a 5, o k é 0, 5 mais 0 mod 10 daria 5. Então, eu pegaria o 5 e buscaria na posição 5 da minha hash table. Encontrei, o 5 existe. E, finalmente, como é que seria o 30? O 30 daria colisão, porque eu iria pegar o 30, jogar na função, ele me retornar 0. Retornando 0, ele iria passar novamente, ele ia incrementar o A, ele ia incrementar o I. Incrementando o I, ele me daria que o 30 estaria na posição 1, e eu comparo 30 com 20, eu percebo que não existe o 30 aqui, e aí o que ia acontecer com o I? O I ia incrementar novamente, é o mesmo fluxo, o fluxo iria seguir, o I ia incrementar novamente, e o que finalmente iria me dar? Iria me dar a posição número 2, quando eu incrementasse o I. Eu iria pegar 30 está na posição número 2? Não, 30 não está na posição número 2, porque a posição número 2 está vazia. Então, eu posso dizer que o 30 nunca foi inserido. Perfeito? O que a gente tira como prova nisso aqui? O que a função quadratic probing melhorou? Por quê? Perceba que sempre quando eu encontro um espaço vazio, eu paro de fazer as comparações. Isso me leva a crer que se eu espalhar, quanto mais eu espalhar os elementos pela minha estrutura de dados, mais espaços vazios eu vou encontrar durante a comparação, que isso é bom. Porque sempre que eu encontro espaço vazio, eu posso parar minha busca que não vai existir aquele elemento. É isso que é a proposta do quadratic probing. Então, quanto mais você, eu coloquei a mensagem aqui, quanto mais você espalha os elementos na hash, menos processamento se gasta na busca. Isso é um ponto positivo. Então, como que faria no quadratic probing? Ficaria da seguinte forma. Eu tenho uma função, percebe que a única coisa da minha função mudou foi o i elevado ao quadrado. Então, eu vou passar mais rapidamente aqui, porque vocês já entenderam o conceito do linear probe, e o quadratic probe é a mesma coisa. Então, vamos lá. Como que eu inseria o 8? Não daria modificação porque não tem colisão. Então, o 8 é da mesma forma. Como seria o 10? O 10 não teria problema porque o 10 também não vai ter colisão. Então, seria exatamente igual ao linear probing. Agora, perceba que quando eu for inserir o 20, ele já foi para lá. Também, agora, o 20 deu colisão exatamente igual o conceito anterior. Agora, perceba o 30. Vamos fazer o 30 no passo a passo. Eu vou inserir o 30. 30 mod 10 vai dar 0. Não teve colisão ainda, então o meu k vale 0. Porque 0 ao quadrado é igual a 0. Como que ficaria a minha função hash? 0 mais 0 mod 10, 0. Ou seja, a posição 0 está ocupada, então eu não posso colocar o 30 aqui. Então, eu vou fazer o mesmo processo, só que o i vai incrementar. Então, agora 1 ao quadrado é igual a 1. O que aconteceria quando eu fosse inserir o 30? 0 mais 1 mod 10 daria 1. Eu verificaria, opa, o 1 também está ocupado, então eu não posso colocar o 30 aqui. E incrementaria normalmente o meu k. A minha função k, meu i incrementaria e a minha função k mudaria. Então, como é que ficaria? 30 mod 10 é igual a 0, a mesma coisa, só que agora o meu k está valendo 2. 2 ao quadrado é 4. 2 elevado a 2 é 4. Então, como é que ficaria a minha função final? 0 mais 4 mod 10, que daria 4. Ou seja, 4 dividido por 10 dá 0 e resta 4. Então, eu vou verificar que a minha posição 4 está vazia, não tem ninguém. É exatamente onde eu vou colocar o meu 30, que foi para lá. Perceba que aqui eu tive um espaçamento de espaço em branco. Isso é bom, eu estou espalhando meus elementos.
na minha rede. E o que aconteceria com 40? O 40 aconteceria a mesma coisa. Ele ia ficar no 9, na posição 9. Por quê? Porque ele faria o mesmo processo do 30, o I ia incrementar para 3. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3, 9. Então, o 40 iria inserir aqui. Perceba o tanto de elemento que ele pulou para colocar o 40. Se fosse no linear probing, ele ia colocar sequencialmente, um seguido do outro. No quadratic probing, ele vai espalhando os elementos justamente para ter aqueles espaços vazios. E como que ficaria a busca desses elementos? Da mesma forma, eu pego, por exemplo, vou buscar o elemento 14. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 14 e vou jogar nessa fórmula. O que ele vai acontecer? O 14 ele vai dizer que está na posição 4. Quando eu verificar 14 é igual a 30, não é 30. 14 não é 30. Então, o que vai acontecer? Ele vai incrementar mais uma posição, que ele vai dar uma colisão. Ele deu uma colisão, ou seja, o I vai incrementar em 1 e ele vai me retornar a posição 5. Então, quando eu tentar buscar o 14 numa segunda tentativa, ele vai me retornar a posição 5. Eu vou verificar 5 está vazio, ou seja, o 14, como está vazio, a única possibilidade do 14 estar inserido seria aqui, mas aqui está o 30. A segunda possibilidade do 14 estar inserido seria aqui. Aqui não tem ninguém, isso eu posso concluir que o 14 nunca foi inserido no nosso processo, que é o caso que está sendo exatamente mostrado como o elemento. Tá. Então, finalmente, pessoal, como eu disse para vocês, esse vídeo é um vídeo introdutório, apenas para entender o conceito de hash, para saber o que é SHA-256. Então, como que funciona basicamente o SHA-256? Ele tem uma entrada de informação. Essa entrada tem um tamanho máximo no SHA-256, que é 2, se eu não me engano, é 2 elevado a 64. Eu vou trazer essa informação no próximo vídeo. 2 elevado a 64 é o número de bit que essa informação de entrada é muita informação. 2 elevado a 64 é muita informação. É o número de bits que essa entrada pode ter de tamanho. Então, como é que funciona o algoritmo? Eu tenho uma entrada, essa entrada passa por um processo de hash, uma função hash, similar àquela função que eu mostrei ali dos hashes que eu tinha colocado, as funções, só que muito mais elaborada. Por que ela é muito mais elaborada? Ela é muito mais elaborada para não ocorrer aquilo que a gente acabou de ver, que são as colisões. Então, eu estou falando para vocês que eu tenho uma entrada, eu passo por um algoritmo de função de hash muito bem elaborado e esse hash vai me retornar o hash final. E essa informação de hash final não tem outra entrada a não ser essa entrada que vai gerar esse hash. Diferentemente do 1 e do 11 que eu coloquei anteriormente na minha função hash, que era simples. O 1 e o 11 te daria o mesmo resultado, a mesma hash. Já o algoritmo de SHA-256, isso não acontece. A colisão não acontece no algoritmo SHA-256. E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima apresentação. Valeu, galera. Até mais.